E aí? Em 2018, a Naughty Dog embarcou em uma jornada desafiadora de criar um jogo multiplayer online baseado no seu The Last of Us Parte 2. E agora, 5 anos depois, a gente recebe um comunicado de que a empresa simplesmente cancelou o projeto. E a pergunta que fica é: esse cancelamento do multiplayer de The Last of Us Parte 2 é bom ou é ruim? Antes de responder isso, eu preciso primeiro alinhar contigo a importância e os pontos que fizeram The Last of Us ser tão pica a ponto de esse cancelamento não ser só algo ruim, como também ser algo bom. What? Calma que vai fazer sentido. Em 2013, quando The Last of Us lançou, o jogo arrebatou uma quantidade inacreditável de prêmios, faturamento e notoriedade. Isso aí se repetiu em 2020, quando The Last of Us Parte 2 estreou e arrecadou 322 prêmios, só perdendo em 2022 para Elden Ring, que ficou na marca de 331 prêmios. Então The Last of Us, tanto a parte 1 quanto a parte 2, são verdadeiros marcos no mundo dos games, independentemente de ter jogado ou não, ter gostado ou não. Eu duvido que tu não tenha ouvido falar nele. Se tu mora em um porão sem internet e nunca ouviu falar de The Last of Us, saiba que é simplesmente um dos melhores games de todos os tempos, seja quanto à narrativa de uma história muito forte, muito potente, com personagens marcantes, até a perfeição técnica como gráficos, animações, trilha sonora, atuações e lá vai pedrada. Em resumo, The Last of Us 1 e 2 não são simplesmente jogos de ação single player, mas experiências emocionantes e impactantes que forçaram os limites dos videogames e das nossas expectativas e emoções. Eu deixo aqui um asterisco para ti que não gosta muito da gameplay em si, porque ela pode sim deixar a desejar para algumas pessoas, mas isso aí não interfere com o que a gente tem para conversar. E com The Last of Us sendo tão pica assim, imagina ter tudo isso em um modo online pra gente explorar e jogar com amigos. E bem, se tu ainda não sabia, o primeiro The Last of Us tem um modo online que funciona até os dias de hoje, a não ser que tu esteja num futuro onde ele também foi cancelado. Nele a gente tem quase os mesmos gráficos, quase as mesmas gameplays e quase toda a qualidade que eu falei até agora há pouco, tirando a história, né? Nele dá pra escolher a sua facção e aí sair na porrada com amigos e inimigos em mapas variados com missões variadas. Isso tudo baseado em um jogo de 2013, agora imagina pra um jogo de 2020. E é justamente aí que vai entrar o projeto cancelado de The Last of Us, que se chamaria Factions, e visava ser uma experiência multiplayer inspirada no mesmo modo multiplayer do que o do primeiro The Last of Us, só que bem mais ambiciosa. O estúdio da Naughty Dog investiu pra caramba na expansão da sua equipe de desenvolvimento para se concentrar no que foi descrito como tendo um, entre aspas, amplo escopo e um vasto mundo, e um lobby que aguentaria até 40 jogadores. No entanto, a coisa foi ralucando quando a Band, que é a mesma empresa do Destiny, que foi encarregada de supervisionar o projeto, disse que The Last of Us Factions não estava interessante a ponto de manter os jogadores interessados. Com isso aí, a Naughty Dog emitiu alguns comunicados pedindo ela mais tempo, porque não bastava 5 anos de espera, né? E a coisa só foi piorando até que... Mas por que esse The Last of Us Factions deu tanta dor de cabeça antes de ser cancelado? Tirando o fato de que fazer um jogo como The Last of Us por si só já é uma grande dor de cabeça, porque é necessário milhares de desenvolvedores, uma porrada de grana e muito tempo, o principal ponto pra mim que culminou nesse cancelamento é que esse projeto todo era uma demanda da Sony e não da Naughty Dog. A Sony, além de ser a empresa dona da PlayStation, é a chefe da Naughty Dog, que é a empresa que criou The Last of Us. Mas por que a Sony queria tanto esse modo online? Porque a tendência da indústria dos jogos hoje é para o Game as a Service, que é a tradução aí para jogos como serviço, e basicamente é um jogo que vai ficar sendo jogado continuamente, ao invés de só ser vendido uma única vez e pronto. Tu compra uma vez, assina ou nem paga nada, mas fica jogando e gerando receita para a empresa de outras maneiras, como microtransações, assinaturas, publicidade, etc. É uma forma muito lucrativa quando acertada. Então essa parada toda de ter um jogo online de The Last of Us não era uma ideia da Naughty Dog, e sim da Sony, que não quer ficar para trás no mercado. Isso aí é uma ideia errada. O porém é que a Naughty Dog é um estúdio tradicionalmente comprometido com narrativa single player, ou seja, jogos aí pra tu ficar jogando sozinho, né, fazer a tua campanha e tal. E a melhor comparação que eu posso dar é com a Rockstar, que fez GTA V, então fez um modo online de GTA V, onde tu tem o mesmo mapa, jogabilidade, porém pode jogar com outros amigos e outros desconhecidos. O GTA V é um single player, feito pra tu comprar e jogar, fazer a campanha, etc. E já o GTA Online é um Game as a Service, ou seja, um jogo como serviço, feito para tu ficar jogando para sempre. Eu falei disso nesse vídeo aqui. Tá, mas agora que a gente sabe como é que seria esse projeto cancelado de The Last of Us Online e como funciona toda essa parada de jogo como serviço, acho que a gente já pode conversar sobre esse cancelamento ser algo bom e ruim. Vamos! Bora, vamos!
O lado ruim desse cancelamento é justamente o cancelamento. O projeto vem sendo realizado há muito tempo e já tinha expectativa pelo público, principalmente com o sucesso que foi The Last of Us 2 e com a expectativa que a Naughty Dog causa em todo o lançamento. Ninguém achava que o jogo ia ser cancelado, mas enfim, enquanto os humanos planejam, Deus sorri. Também teve o desperdício que o cancelamento do modo online de The Last of Us gerou. Foram 5 anos de recursos financeiros, de pessoas e de tempo que foram investidos em um jogo que foi de base. E fora a galera que foi demitida quando esse projeto foi cancelado. Segundo relatos aí, aproximadamente 25 desenvolvedores foram demitidos, o que corresponderia a mais ou menos 5% da empresa, né, que tem um total de 400 funcionários. E por outro lado, o cancelamento desse modo online de The Last of Us pode ser visto como uma coisa boa, dada a dedicação aí da Naughty Dog em oferecer experiência single player de alta qualidade. Ela estava lutando para levar essa qualidade toda para um modo online, o que não seria fácil se tratando de uma obra tão excelente tecnicamente quanto The Last of Us 2. E que nem eu falei aí, com o tamanho do estúdio de 400 funcionários, era um desafio em termos de alocação de recursos e possíveis contratações para esse jogo separado, que no final das contas era bem nichado. Mesmo que o multiplayer de The Last of Us não tivesse sido cancelado e fosse um bom jogo, provavelmente ele não iria conquistar uma grande base de jogadores como, sei lá, Fortnite ou PUBG, porque The Last of Us é focado apenas para PlayStation. E na real, mesmo que saísse para PC, não seria qualquer PC que ia rodar ele, né? E essa parte é bem importante, só pegar League of Legends, por exemplo, que roda em qualquer computador das Casas Bahia, e isso faz com que muita gente possa jogar, mesmo aqueles que não têm grana para ter um PS4 ou um PS5. Isso aumenta muito a base de jogadores e consequentemente a grana que a empresa ganha. Ou seja, gastar tantos recursos para fazer um jogo que no fim não ia poder ser jogado por muita gente é um risco bem grande e talvez desnecessário. Mas seguindo adiante, fazer um jogo como serviço acaba colocando um grilhão na empresa, porque como o objetivo é fazer com que a galera fique jogando, a Naughty Dog teria que manter o suporte ativo para The Last of Us Factions mesmo depois de lançar o jogo, trazendo atualizações, ajustes, novos recursos que mantivesse a galera jogando e tal. Isso provavelmente gastaria recursos financeiros, de pessoas e de tempo. E pra mim o ponto mais positivo desse cancelamento aí de The Last of Us Online é que a Naughty Dog entendeu que fazer jogos multiplayers não é o rolê dela. E agora ela tá livre pra poder focar nos projetos que ela sabe fazer com excelência. A própria empresa falou no comunicado de cancelamento do The Last of Us Online que quer focar no seu próximo título single player, que pode ser um The Last of Us 3, um novo Uncharted ou um jogo completamente novo, e pra ser sincero, eu prefiro qualquer uma dessas opções do que um jogo online meia bomba que nem todo mundo ia conseguir jogar. E se tratando de lucro, The Last of Us tanto o 1 quanto o 2 são jogos que venderam muito, criando uma receita superior a $1 bilhão e mais de 37 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. Lembrando que é um jogo exclusivo para um console, então é um número realmente impressionante. Vamos fingir que esse port para PC aqui não existe. Isso só reforça que The Last of Us não precisa de um modo online para se pagar ou para expandir o sucesso que faz. E se tu ficou meio abalado aí com o cancelamento de The Last of Us Online, é só ver o caso recente aí do jogo The Day Before, da Fnatic, que ficou 5 anos em desenvolvimento, foi lançado e simplesmente não conseguiu segurar os fãs por diversos problemas que teve, e aí o estúdio foi de arrasta para baixo. Claro que o poder de produção nem se compara. The Day Before foi feito por um estúdio que dependia de desenvolvedores freelancers e muitos que nem receberam para ajudar no desenvolvimento, enquanto que a Naughty Dog é uma empresa multimilionária com 400 funcionários e muita experiência, além de muita grana. Os dois estúdios colocaram um tempo de desenvolvimento em um produto online que acabou não funcionando e pagaram por isso. A diferença é que a Naughty Dog acabou sabendo sair antes que a sua imagem fosse prejudicada por um The Last of Us Online defeituoso. Eu não imagino o quão difícil deve ter sido para a Naughty Dog tomar essa decisão de engavetar o The Last of Us Online mesmo depois de ficar 5 anos desenvolvendo. Para nós, o público, isso doeu bastante, mas no fim eu acho que foi para melhor. Já dizia algum coach quântico qualquer aí no Instagram que não dá para plantar árvore no asfalto, por mais que a gente regue, coloque adubo e dê carinho. Assim como árvores não foram feitas para nascer no asfalto, The Last of Us não foi feito para ser online.